bem-vindo novamente. Sejam bem-vindos de volta para mais uma aula da resenha histológica. Histológica, KK. E com eco agora. Eu quero dar as boas-vindas a essa nave histológica ao... E aí, galerinha? Bem-vindos para mais uma videoaula. A aula de hoje é sensacional, é fácil, é gostosa. Você vai curtir bastante aí. Não esqueça de dar o like, se inscrever e fazer os comentários que a gente precisa ouvir a opinião de vocês. Obrigado, professor Ralph. E do meu outro lado, o grande, o monstro, o genial, o bonito do CCO, professor Estênio. E aí, professores? E aí, galera? Vamos a essa maravilhosa videoaula de hoje e curtir essa explanação do professor Hélio aí, que a gente tem certeza que vai nos abrilhantar hoje. Vamos então dar continuidade. Vamos seguir aquele nosso padrãozinho de sempre. Qual que é o nosso padrãozinho? Ver os nossos objetivos. Então, a nossa aula de hoje é o estudo do tecido cartilaginoso, é uma variedade do tecido conjuntivo, e os objetivos são, prestem atenção aí, galera, compreender a histologia do tecido cartilaginoso, diferenciar a histologia dos diferentes tipos de cartilagem. Mas, para isso, eu convoco o professor Ralph para nos mostrar qual bibliografia que ele sugere. Eu sugiro, meus amigos, o Tratado de Histologia do Gartner. Um bom livro. Boa sugestão, boa pedida. Professor Estênio, o que você sugere para hoje? A Bíblia da Histologia Básica, Junqueira e Carneiro. Essa aí é o nosso livro de cabeceira. Bom, e nós temos aqui o livro do Ross e Paulina, Histologia, Texto e Atlas, de onde eu tiro as minhas questões. Cuidado! Ok? Então, continuando nossa aula, nós vamos falar o seguinte, sobre as cartilagens. Cartilagem é foda. As cartilagens. Eu lembrei de cartela aí. Eu lembrei dos cartolas que prejudicaram o Cruzeiro. Não pode isso. Não pode. Então, nós temos aqui a que nós vamos estudar durante a aula de hoje. A primeira coisa é o seguinte, professor Estênio, o que é uma cartilagem? Bom, a cartilagem é um conjunto de células formado por uma matriz extracelular, que, no caso, essa matriz extracelular ela vai ser mais rígida, não como lá no tecido conjuntivo, propriamente dito. E essas cartilagens elas vão dar resistência a determinadas estruturas, fazendo com que o nosso corpo fique, de uma certa forma, sustentado. Perfeito. Então você usou a palavra mágica da histologia quando se fala de cartilagem. Sustentação de partes moles do meu corpo. Professor Ralph, como que se estuda a cartilagem na histologia? Bom, a cartilagem você vai estudá-la na histologia através dos cortes histológicos. E aí você vai levar em consideração. Glória a Deus! Está bem que é histologia. Através dos cortes histológicos, identificando os tipos celulares e os componentes da matriz, que vai variar de um tipo de cartilagem para o outro. Muito bem. E esses componentes de matriz diferentes criam uma classificação, não é isso, professor Ralph? Quais são os tipos de cartilagem que nós encontramos no nosso corpo? Então, nós encontramos a cartilagem conhecida e classificada como cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Professor Estênio, forneça exemplos de onde eu posso encontrar a cartilagem hialina, cartilagem elástica e cartilagem fibrosa. Estamos sedentos da sua colaboração.
Professor, como está aí nas figuras, né, fica fácil. Ainda bem que você colocou aí para eu colar. Então, a gente tem na traqueia, né, nos brônquios, na laringe, a gente consegue observar aí essa cartilagem. Na laringe aí protegendo uma glândula importante aí, né? A tireoide, nessa região aí. A gente tem a cartilagem elástica também, que vai estar aí no pavilhão auditivo. Perfeito. Isso é o mais comum da gente encontrar, mas a gente pode também encontrar ela em outros lugares do corpo. A laringe, por exemplo, né? Na laringe. Na epiglote. Na laringe nós temos os dois tipos, hialina e elástica. Lá na epiglote, lá a gente consegue observar ela. Perfeito. E também a fibrose? E a fibrose a gente consegue observar lá nos discos intervertebrais da coluna vertebral, né? Perfeito. Elas estão entre as vértebras, não é isso, professor Stein? Isso, intervertebral, né? Isso, olha, que bom, que bom. Legal, a professora Luciana vai ficar feliz com você. Tá bom? Tá bom, ainda bem. Continuando então, nós, antes de falarmos sobre cartilagem, eu necessito, eu devo falar sobre o pericôndrio. Mas eu vou terceirizar isso para o professor Ralph, é claro. Muito obrigado aí pelo processo de terceirização, ele faz a nossa sociedade movimentar. Bom, o pericôndrio é um tecido conjuntivo denso ordenado que está em íntima associação com alguns tipos de cartilagem, como, por exemplo, as cartilagens hialina, exceção da articular, e a cartilagem elástica. Mas, professor, antes de eu continuar, eu preciso retornar uma pergunta para o senhor. O que é membrana de tecido conjuntivo? Ah, tá. Realmente, esse termo membrana, ele é usado de maneira desproporcional, professor. Ah, entendi. Na verdade, é uma camada de tecido conjuntivo denso que está revestindo as extremidades da cartilagem que você acaba de citar. Porque membrana pode ser qualquer membrana, né, professor Ralph? Ainda bem. Eu acabo de tomar uma ferrada do professor Ralph. Não, eu só estou perguntando porque realmente... É brincadeira. Realmente, esse conceito de membrana conjuntiva, vários livros trazem. E eu tenho medo dos alunos confundirem esse termo membrana conjuntiva com outra coisa que não, o que realmente é, que é um tecido associado, um tecido conjuntivo associado a outro tecido conjuntivo. Perfeito. Ótimo. E qual que é a função desse pericôndrio, professor Stênio? O que ele faz aí nessa cartilagem, professor? Primeira coisa é proteger essa cartilagem, né? Mas ele pode fazer o quê? Como é um tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo ele é constituído por fibroblastos, ou fibrócitos, nesse caso fibroblastos, dependendo do tipo da cartilagem, esses fibroblastos podem se diferenciar em células da cartilagem. Perdoe, né? É a célula mesenquimal indiferenciada, né, não? Que vira em células progenitoras da cartilagem. É, sim, isso mesmo. Tem umas células mesenquimais aqui inseridas junto aos fibroblastos. Sim. Por isso que eu falei que elas são indiferenciadas, né? Diferenciadas, quer dizer. Eu te perdoo. Outra importância do pericôndrio é aquela função que nós não podemos esquecer, que ele, como ele tem vascularização, ele vai ser importante, vai ser um para as cartilagens. Por quê, professor Ralph? Por quê? Porque as cartilagens surgem como uma exceção dentro do conceito de tecido conjuntivo, e a exceção é que ela é avascular, precisando, portanto,
deste tecido conjuntivo denso ordenado associado a ela, e esse tecido conjuntivo denso ordenado, chamado de pericôndrio, esse sim é vascularizado. Professor Ralph, você brilhou mais que o sol agora. Só isso que eu tenho para te falar. Shine, shine. Shine. Então, uma coisa importante, que eu não sei se vocês concordam comigo, o pericôndrio não faz parte da histologia da cartilagem. Ele é uma peça acessória. Vocês concordam com esse conceito ou não? Perfeito, concordo muito. Eles andam, ele anda junto da cartilagem, mas ele não é tecido cartilaginoso. Perfeito. Então ele é um acessório importante, mas ele é. Ok? Concordo. Então feito esse destaque, feito essa observação, vamos seguir. Mas antes, vamos aproveitar que está bonito aqui. Nós temos um corte de traqueia. Nós temos aqui o epitélio de revestimento, epitélio glandular, conjuntivo frouxo. A peça de cartilagem hialina, nesse caso a cartilagem hialina, ela é toda roxa, de fácil identificação. E uma a coloração por HE, hein? Isso. Por hematoxilina e eosina. Perfeito. E o pericôndrio é apontado para as extremidades da peça de cartilagem. O aluno às vezes pergunta o seguinte: como é que eu separo o pericôndrio do conjuntivo adjacente? É difícil, cara. Você que é esperto, o que você faz? Acha a peça de cartilagem e o conjuntivo que está começando é o pericôndrio. Não preocupe de achar o limite com o outro conjuntivo. Concorda comigo, professores? Perfeito. Ok? Então, quando você dá um zoom nessa peça roxa, você vai identificar o pericôndrio na extremidade e você já começa a identificar a histologia da cartilagem, formado por células e abundante matriz extracelular, que aqui, pelo HE, hematoxilina e eosina, está corado em roxo. Ok? Podemos continuar. Vamos falar então da cartilagem hialina. A cartilagem hialina, nós podemos começar falando da sua localização e função. Para isso, eu passo para o professor Estênio quebrar essa galhada e explicar a localização e função da cartilagem hialina, professor Estênio. Bom, o cartilagem hialina, ela é tida como o nosso primeiro esqueleto, né? E ela vai dar origem em alguns ossos e posteriormente a gente vai ter aí a formação durante o crescimento, a formação aí de ossos, né, a partir dessa cartilagem. A gente vai ver aí no tecido ósseo, né? Perfeito, professor. Mas é um tecido ósseo a partir da cartilagem ou em substituição à cartilagem? Aí você já quer dar um spoiler. O que tá falando de osso aí, velho? Porque a gente vai ver aí a cartilagem sofrendo um aumento das células, né, da cartilaginose, que a gente vai chamar de condrócitos. Aí você que já deu outro spoiler aí, ó. Pois é. Você tá dando spoiler, Estênio. Então deixa eu falar nada. Responde a pergunta dele, Estênio. Enrola não. Não, na verdade vai acontecer uma ossificação, morte das células e depois uma ossificação. Que é uma então o osso vai substituir a cartilagem. Justamente. Perfeito, professor Estênio. E por que o autor colocou aqui cartilagem articular como localização da cartilagem hialina? Porque vai... Essa pergunta aí é tipo assim, por que você montou esse slide, né? Professor Ralph não tumultua não, professor Ralph? Eu vim aqui foi para complicar, não foi para ajudar, não. É igual o professor Ralph tinha falado, né? Com exceção da cartilagem articular, nós não temos pericôndrio aí. Então, com exceção dessa cartilagem, todas as outras cartilagens hialinas vão possuir pericôndrio. Por isso, ele deve estar colocando esse destaque aí. Na verdade, o senhor, né, professor Aurélio?
A localização é a cartilagem articular, professor Stênio. Pois é, ué. Você está Professor falando aí... Stênio, continuando a sua bela explanação, por que que eu coloquei fossas nasais, traqueia e brônquio? Nós colocamos fossas nasais, traqueia e brônquio. Porque são locais onde vão ter essa cartilagem ali, né? Ah, muito bem, professor. Ai, meu Deus do céu. Professor Stênio, isso aqui é o quê? Que a seta está passando? O No disco osso. epifisário, professor? Ah, muito bem. Que ele é que tipo de cartilagem, professor? Isso aí é a cartilagem hialina. Aí que bom, professor. Estão falando de cartilagem hialina. Muito bem. Ô, Stênio, reage, meu filho. Você tá sofrendo bullying. Você tá sendo bullyingado aí, ué. Não, eu Reclama. o cara fica fazendo isso comigo. Nossa, Credo, só. cara. Tá Professor doido, Stênio, situação. não ligue para ele. Você está no meu coração. Fica tranquilo, tá? Tá bom. Você mora lá entre as fibras de Purkinje do coração dele. É, ali perto ali da válvula mitral, ali, aquele lugar. Doido para me mandar embora, ó. Continuando, então. E qual que é a função, de maneira geral, professor Stênio, das cartilagens, da cartilagem hialina? Como eu havia dito no início, professor, sustentação. Fala, professor. Não dá atenção pro Ralph, não. Como eu havia dito no início, sustentação. Muito bem. Ótimo. No caso do disco efisário, importante também para o quê, professor Ralph? Para o processo de crescimento do osso. Muito bem. Vocês brilharam, hein? Agora eu terceirizo a histologia geral da cartilagem hialina ao professor Ralph para ele nos dar essa grande alegria de descrição histológica da cartilagem hialina. Só para eu não dar bobeira aí, eu posso falar tudo? De matriz, tudo? Tudo. Chega o Posso rei. deitar o cabelo? De maneira geral. Depois a gente tem algumas especificações. Ah, tá. Então eu não vou tão forte assim. Geral, não, vai devagar. Devagar. Não dá spoiler, não. No aspecto geral, você quer um vinho antes? Cartilagem hialina, primeira coisa, a gente vai observar a associação dela com o pericôndrio, que é esse tecido conjuntivo denso ordenado. Aí na nossa lâmina corada por hematoxilina e eosina, você vê esse conjuntivo denso ordenado corado aí em rosa, laranja, sabe qual que é essa aí? Bonina. Logo abaixo do pericôndrio, aí sim, começa o tecido cartilaginoso. Como eu reforço para vocês, tecido é sempre a associação entre tipos celulares e matriz. No caso da cartilagem hialina, os tipos celulares presentes são os condroblastos, que são essas células mais alongadas e fusiformes aí da periferia da cartilagem, e os condrócitos, que são essas células mais arredondadas aí no meio da cartilagem. Outra coisa, já dito em outro momento, exceção dentro dos tecidos conjuntivos, porque ela é avascular, não vai ter vaso sanguíneo aí. Celular mais especializada. Então, nós vamos ter uma matriz especializada aí, variando a necessidade da condução de nutrientes e a firmeza que a cartilagem precisa dar para os órgãos que ela sustenta, já que é a função que o professor Stênio destacou, dessa sustentação de partes moles do corpo. Vou mais a fundo ou tá bom? Já está ótimo. Você brilhou, como sempre. Quer acrescentar alguma coisa, professor Stênio, sem dar spoiler? Não. Porque eu não sei se eu vou dar spoiler, então fica calado. Então, quando a gente olha para a cartilagem hialina, nesse esquema do Ross... E bota, professor. Nesse esquema do Ross, o que ele mostra para nós aqui? Ele foi lá na imagem, histologia, fez um quadradinho e fez um esquema daquele quadradinho. O que a gente observa no centro da cartilagem? As células, os condrócitos, né? Isso. Associados aí à matriz extracelular. Perfeito.
que é dos dois tipos, né? Nós temos as fibras e nós temos quem? Substância fundamental amorfa. Perfeito. E ele ressalta que a cartilagem hialina é avascular. Perfeito? A gente vai falar mais de Agora, matriz adiante ou dá para explorar mais aqui esse agora, slide? pode ser? Pode ser aqui agora, nesse slide? Eu gosto Então, daquele quando a outro. gente Depois fala... a gente pode voltar no outro ali. Podemos. O histológico dos componentes da cartilagem hialina. Quando você pega esse esquema, esse gráfico, o que a gente observa? Que numa análise morfométrica da cartilagem, a gente observa que de 3 a 5% são células. E o restante é formado basicamente por matriz e suas associações. Então nós temos glicoproteínas de adesão múltipla, proteoglicanos formando os agreganos, os colágenos, que são 15%, e grande maioria do tecido é o quê? Água. Água. Quando eu pego os colágenos, desses 15%, 80% é qual tipo de colágeno, professor Ralph? Colágeno tipo 2. Então, as cartilagens, o colágeno predominante é o colágeno tipo 2. Nós temos outros. Hialina. Isso. Na fibrose, nós temos outros. vai mudar. Isso, cartilagem hialina. Olha aqui para vocês verem. Nós temos outros colágenos, mas o colágeno que predomina, qual que é mesmo? 2. Agora, sabe o que mais me chama atenção, professores? Por que um tecido de sustentação tem tanta água assim? Por que será? O que vocês acham? Porque ele é avascular e ele precisa de ter, então, um meio de transporte dos nutrientes. Perfeito. Então, essa água, ela está principalmente associada a qual componente da matriz extracelular? Proteoglicano. As agreganas, né, os chamados agregados de proteoglicanas. Perfeito. Que, na verdade, na sua essência bioquímica, eles são formados por quem? Por uma molécula de ácido hialurônico associada a várias proteoglicanas. E cada proteoglicana é formada por quem? Por glicosaminoglicanas, nesse caso, sulfatadas ou carboxiladas. E tem um eixo proteico, não é isso? Isso. É a famosa escovinha de lavar mamadeira. Mamadeira. Então, nesse caso, como disse muito bem o professor Ralph, esses carboidratos são altamente negativos. Assim, eles atraem para ele o quê? Cargas positivas. Que junto a eles, principalmente o sódio, vem o quê? Água. Isso causa uma hidratação da matriz, que é importante, como disse muito bem os professores, que essa hidratação facilita o transporte de moléculas entre as células, uma vez que elas não têm vasos sanguíneos próximos. Isso eu acho muito bonito. Aí, essa grande quantidade de água, de substância fundamental amorfa, mais as fibras colágenas, elas causam o quê? A resistência que se observa nas cartilagens hialina, correto? Eu tenho uma observação a acrescentar essa notícia aí. Acrescente, por favor. Você volta lá naquele slide do esqueminha lá. Esse. Além disso, que a gente, né, explicou aí, da água de solvatação, essa água que interage com as moléculas de agreganas, a carga negativa das moléculas de agreganas ali nas proteoglicanas, ela também atrai eletrostaticamente as fibras colágenas. Nó, que chique. Então, pela esquematização, a gente vê a interação entre as fibras colágenas e as agreganas, e isso também, essa interação eletrostática, negativa pelas proteoglicanas e positivas pelo colágeno, também confere resistência à cartilagem. Perfeito. Fica aí perfeito. O comentário. Perfeito. A histologia explica tudo. Tudo. Melhor disciplina do CCO.
Do mundo. Do mundo. Do mundo. Quiçá do universo. Da Bahia. Então aqui está o que o professor Ralph havia dito. Oi, tá vendo? Eu não sabia que ia falar isso mais na frente. Poxa, você não lê a pauta, velho. Você não lê a pauta. Eu mandei a pauta, ninguém respeita a pauta. Eles acham que isso aqui é tudo improviso. Eu fugi a reunião de pauta dessa aula. Não, as nossas aulas não são improvisadas, tem pauta, gente. Aqui é profissional, né? Aqui é profissional. Vamos fazer uma aula hoje, não é assim, não é juntou não é e vamos. Profissa. Pauta. Profissa. Então, aqui está o que o professor Ralph havia falado, essa interação eletrostática dos proteoglicanos com as fibras colágeno tipo 2. Tá bom. Perfeito, meus queridos? Nunca é demais reforçar uma notícia importante. Claro, você tem sempre razão. Sempre razão. Agora, vamos falar um pouco das células. Falamos da matriz, da cartilagem hialina, agora vamos falar um pouco das células. Professor Stênio, eu passo agora com muito prazer mesmo, as células da cartilagem para você. Pessoal, voltando então naquele que a gente tinha dito, né, anteriormente, condroblastos e condrócitos. Lembrando que blastos, né, volto a dizer, são células mais jovens e essas células são capazes de produzir muita coisa. Já os condrócitos são células mais maduras, proporcionalmente produzem menor quantidade de substâncias ou substâncias diferentes. Perfeito. No caso, os condroblastos, eles vão ser células que vão se diferenciar, né, em condrócitos. E aí, aumentando aí o tamanho da cartilagem hialina. Perfeito. Então, e qual que é a característica citológica do condroblasto? Células, como o professor disse, né, o professor Ralph disse anteriormente, células fusiformes, né, com o núcleo um pouco mais, ele disse um pouco mais alongado, eu diria um pouco mais achatado, né? São células com núcleos grandes também, grande quantidade de organelas, como mitocôndrias, um retículo endoplasmático rugoso, tipo de célula que está sintetizando muito. Perfeito. Enquanto que os outros... Agora, qual que é a função do condroblasto? Síntese de substâncias, né? Principalmente a síntese da matriz extracelular. Perfeito. No caso, é a matriz cartilaginosa. Na histologia, a gente acha eles fácil? Não, às vezes é um pouco difícil, porque pode ser confundido com as células, com os condrócitos, principalmente nesse processo aí, que o senhor está passando o mouse aí, olha, logo abaixo vem outra célula, no caso, os condrócitos são células grandes. Mas a diferença, já posso dar um spoiler aqui, professor? Não pode. Então tá. Não. Tá bom. Então, os condroblastos tipicamente vão estar próximos ao pericôndrio. Ah, muito bem. Então, essa é a diferença básica da gente encontrar elas, né? Essas células, próximo ao pericôndrio. Aquelas que vão estar distantes vão ser os condrócitos, que são os globosos aí. Quer acrescentar, professor Ralph? Quero acrescentar só a ideia lá da função do pericôndrio como o local onde nós temos as células mesenquimais indiferenciadas, que vão se diferenciar nas condroprogenitoras, que vão virar condroblastos, e aí seguir toda a explanação aí do professor Stênio, que foi muito ilustrativa e de fácil entendimento. Parabéns, muito bom. Professor Stênio, agora estão os condrócitos. Fala um pouquinho deles aí para nós, por favor. Essas células são mais globosas, né? São células com um núcleo mais posicionado geralmente mais ao centro, mas podem estar se destacando do centro. Células com menor quantidade de mitocôndrias, de outras organelas, comparado aos condroblastos. Sim. Células que vão estar tendo muito projeção, né, na sua membrana,
para fazer com que haja a captação de materiais ou então liberação desses materiais, facilitando assim, né, o aumento da superfície de contato. Poxa, não, fiquei emocionado agora. Ó, pessoal, fica não. Permisso para o senhor. E também ela tem função de o quê? De manutenção da matriz extracelular, né? No caso aí da matriz cartilaginosa. Quer acrescentar, professor Ralph? Excelente. Só dar os parabéns aí. Ah, lembrando, né, professor, que essas células... Vem spoiler aí. O professor spoiler! Elas podem estar em conjuntas. Falei? Eu estava te esperando, professor Stênio. Eu estava te esperando. Está aí. Destrinche esse slide. Deixa. Fala aí, professor. Elas vão estar em conjuntos, né, dentro desses, vamos dizer assim, desses lóculos aí, desses buracos que vão existir na matriz extracelular, formando o que a gente chama de grupos isógenos. Perfeito. No caso da cartilagem hialina, geralmente em torno de 6 a 8 grupos de células, formando esse grupo isógeno aí, que é facilmente de observar. Então, uma forma da gente observar o centro da cartilagem e a periferia da cartilagem é observando justamente os grupos isógenos, conjunto de condrócitos. Condrócitos. Por quê? Porque eles se dividem. Eles ainda guardam a capacidade de divisão. Então, antes era um só, dentro de uma lacuna, e depois ele se dividiu e formou-se 2, você pode ver 4 e assim para frente. Bonito. Professor Ralph, o que o autor quer mostrar aqui sobre matriz territorial e matriz interterritorial? A coloração das cartilagens em geral, em especial a cartilagem hialina, por hematoxilina e eosina, dá um efeito muito bonito. O que rola? Na matriz territorial, na chamada matriz territorial, eu tenho uma grande quantidade das agrecanas. E aí, por isso ali, a gente está falando mais proteoglicanos. Mas, na verdade, o grande componente aí é o ácido hialurônico. Ele é basofílico. Ou seja, ele tem grande afinidade por corantes básicos. Nesse caso, o corante básico aqui, que está exercendo a função de corante básico, é a hematoxilina. Perfeito. Que tem a cor arroxeada. Então, a matriz territorial tem mais agregados de proteoglicanas, as agreganas, por isso ela fica mais arroxeada. Ao contrário da matriz interterritorial, onde eu tenho menor basofilia, e eu tenho menor basofilia porque eu tenho mais colágeno. E no caso da cartilagem hialina, a gente viu no outro slide que a maior concentração é de colágeno do tipo 2. E aí o colágeno, a gente já viu em outras aulas que ele é mais eosinofílico, é mais acidófilo. Então ele tem mais afinidade pela eosina, dando a coloração mais rosa ou menos roxa. Perfeito. Agora, faz sentido ter mais agreganas perto das células? Faz mais sentido? O que você acha? Eu vou te responder fazendo uma pergunta. O que você acha? Eu acho que eu podia devolver essa pergunta aí e ficar rodando. Eu acho que faz sentido, sim. Né? Isso facilita ao acúmulo da água de solvatação aí próximo às células onde que o metabolismo é mais exigido. Muito bem, gostei do raciocínio. Eu nunca pensei por esse lado, não. Eu imaginava que era uma matriz recém-sintetizada, mais imatura, e aí ela ia afastando, ela ia ficando mais madura, predominando mais colágeno, entendeu? Acho também um raciocínio extremamente válido. Achei perfeito. Acho que eles se complementam. Nossa, você brilhou. Você também. Você brilhou mais que Canes maior. Eu não faço ideia do que é isso, mas você brilhou mais do que o Sol. É uma grande estrela, maior que o Sol, Canes. Porra! É rasgação de seda. Vixe, falta do que falar. Vamos na aula, meu filho. Vamos dar aula aí, ó. Vamos. Foco na aula.
Vamos falar de cartilagem elástica. Cartilagem elástica. Professor, Oi. professor, deixa eu perguntar um negócio. Já que eu faltei a pauta, já assumi que eu faltei a pauta mesmo, a gente em algum momento vai falar aqui de crescimento de cartilagem? No finalzinho, Ah, beleza. deixo você falar um pouquinho. Falou? Não, eu não ligo se você falar, não. Não, é você que vai falar. Tá bom, chefe. Você faltou a pauta, mas a função continua. É, você sabia, Stan? Você leu a pauta? Eu li, que é isso? Eu li. Eu li. 5 minutos antes, mas eu li. Eu sei. assumo. 5 minutos antes, mas eu li. Vamos para a aula, gente. Estudo biológico da cartilagem elástica. Bom, eu falo com os alunos assim, não sei o que vocês acham. Se você entendeu a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrosa são variações. Então, o padrão, mais ou menos, se mantém. Não se mantém na sua totalidade, não. Mas o padrão se mantém. Porque, veja bem, eu vou ter pericôndrio elástica, sim ou não? Da elástica para hialina, eu acho que o padrão mantém muito forte. Muito a forte. Quebra maior é lá na fibrosa. Lá na fibrosa. Então, olha só, outra coisa. A citologia de condrócito e condroblasto vai ser parecida. Mesma bobagem a gente ficar chovendo molhado. Então, a gente podia agora destacar as diferenças. O que vocês acham? Pode ser. Siga o relator. Então, vamos lá. Segue a pauta. Lá vai. Então, veja, nesse slide, então, o que a gente pode falar, professor Stênio, sobre a cartilagem elástica? Nós temos os mesmos tipos celulares, mas condroblasto. Ô, Stênio, você tá sofrendo muito bullying, velho. Eu tô triste por você, velho. Vou te contar um negócio, viu? Pode deixar, pessoal. Você me aguarda. Ele tá rindo um tanto que a câmera tá até mexendo, velho. Posso continuar, pessoal? Professor Stênio, você é maior que a Canis maior. Pode ir. Se eu deixo eu continuar, pessoal? Você vê que o elogio é o mesmo para todo mundo, né? Não vale nada, né? Sem me dar bullying, pessoal? Sem promover bullying sim, pessoal? Pode ir, professor. É o seguinte, continuando, já até perdi o raciocínio aqui. É os mesmos tipos celulares. Os mesmos tipos celulares. A membrana... A matriz extracelular é que vai ter as diferenças. Porque a matriz extracelular vai ter fibras elásticas. E aí, consequentemente, vai ter coloração diferente, como visto aí embaixo, professor. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, professor. Tem uma pergunta pro professor Hélio. Pode? Pode. Professor Hélio, e se a gente colorisse, se a gente corasse essa epiglote que está aí nas fotos de baixo por hematoxilina e eosina, a gente conseguiria distinguir cartilagem elástica de cartilagem hialina? Não, você não conseguiria. Então é preciso fazer uma coloração específica para as fibras elásticas. Perfeito. É assim, elas são idênticas no HE. Idênticas. É difícil. O cara tem que ser... Ele precisa de um auxílio histológico para ele marcar cartilagem elástica. E nesse caso aqui, a cartilagem elástica foi marcada pelo método de Verhoeven, marcando a elastina em preto. Ok? Continue, professor Stênio, com a sua grande explanação. Continuando aí, então, né? Que ele como o professor está passando o mouse aí, ele é avascular, né? E ele tem distribuição, principalmente, a gente pode encontrar ele na epiglote, mas a gente já falou lá em cima, né? No início da aula, que também poderia estar onde? Na região da orelha, né? No pavilhão auditivo. São alguns locais que não tem grande quantidade, como cartilagem hialina, mas existe esse tipo de cartilagem aí no nosso corpo. Professor Ralph. Fala comigo. Olha como é que a histologia é reveladora. Ela é linda. Olha aqui a cartilagem e olha o pericôndrio, como é que ele cora menos pela elastina. Fantástico. Não tem como, corar menos pela elastina? Como assim, corar menos pela elastina?
Devolveu! É porque, na verdade, o que eu tenho aqui é colágeno tipo 1. Eu tenho pouca elastina. É porque A elastina do jeito que você falou, professor Hélio, do jeito que você falou, ficou parecendo que o corante era elastina. Ué. Ai, desculpa. Então, na verdade, a gente vê que o pericôndrio, ele tem menos elastina. Consequentemente, ele cora menos pela técnica de Verhoeven. Aê! Desculpe. O professor Stênio, ele esperou o momento certo. Ele fez igual quando se joga xadrez. Cheque. Mas esse é um coração cheio de mago, não pode ser assim. Nunca, professor. Segue para a próxima aí, professor. Mudando de assunto, que células são essas aqui achatadinhas? Condroblastos. Que é? Deu picou. Condroblastos, professor. Ah, tá. Que ótimo. Enquanto que as mais redondinhas aí são os condrócitos. Muito bem. Eu posso achar grupo isógeno aqui, sim ou não? Sim. Sim, claro. Sim. Quantidade menor de condrócitos. E tudo que está em preto aqui é o quê? Matriz extracelular. No caso, matriz cartilaginosa, só que com presença de fibras elásticas. Perfeito. Depois dessa, é só a gente ir para a próxima. Estudo histológico da cartilagem fibrosa. Só um adendo aí. O número de células presentes nos grupos isógenos aí tendem a ser menor do que na cartilagem hialina. Ah, é? Eu não sabia particularmente. Tendem a ser menor. Tanto é que você pode observar aí... Tem menos mesmo, é verdade. Isso. Nas lacunas da cartilagem elástica, a quantidade de condrócitos aí, ela tende a ser menor do que na cartilagem hialina. Em relação à coloração, então, se tiver tudo da mesma coloração, a gente pode não confirmar, mas a gente pode observar pela histologia essa característica da cartilagem elástica. Bacana demais. Bacana, essa eu não sabia não. Boa ideia. Então vamos para o estudo histológico da cartilagem fibrosa e eu passo a bola para o professor Ralph falar um pouco sobre a cartilagem fibrosa e sua histologia. As cartilagens fibrosas, essa cartilagem também conhecida como fibrocartilagem, elas são caracterizadas por dar uma quebra na constituição básica. Por exemplo, cartilagem fibrosa não tem associação com pericôndrio. Segundo exemplo, já que ela não tem relação com o pericôndrio, é difícil achar condroblasto. Perfeito. Outra coisa, ela vai ser rica em colágeno do tipo 1, que é um colágeno, a gente já viu lá na aula de tecido conjuntivo, dá lá uma olhada na aula de tecido conjuntivo propriamente dito, é uma fibra de colágeno espessa. E aí faz um efeito muito semelhante com o tecido conjuntivo denso ordenado. Legal. Só que nesse caso, a gente cria fileiras de condrócitos. E lá no caso do tecido conjuntivo denso ordenado, a gente criava fileiras de fibrócitos. Perfeito. Os condrócitos são essas células arredondadas, aí entre as fibras de colágeno corado em verde, nas duas fotos aí da direita superior, onde está passando o mouse agora. Perfeito. Picou, professor Ralph. Eu falo mais alguma coisa ou tá bom? Fala da localização para nós aí. Falo. A localização aí, o professor Stênio já tinha comentado lá nos primeiros slides. É aí no anel fibroso intervertebral. Perfeito. Professor, joelho também tem não? Onde? Os ligamentos? Os ligamentos no menisco, né não? No menisco? Sim, perfeito. E o núcleo pulposo, que está aí no meio do anel fibroso? O núcleo resquício pulposo. Do quê? O que é resquício do que o núcleo pulposo? É da notocorda, todo mundo sabe disso.
Ô, professor Ralph e professor Stênio, para pensar. Veja bem, se a cartilagem fibrosa não tem pericôndrio, como é que ela se mantém viva? E ela tem menos SFA. Pois é, como é que você acha que deve estar acontecendo aí? O que você sugere? Vocês sugerem? A presença de Deus. É? Essa é uma cartilagem, dos tipos. Cartilagem, de maneira geral, tem baixo metabolismo. Mas dos tipos de cartilagem, essa é a que tem mais baixo metabolismo ainda. Por isso que lesões de menisco é um caos, né? Bem como as de retirada dos discos intervertebrais também. É um caos. Você já ouviu falar se existe um tecido conjuntivo que invade essa cartilagem, um conjuntivo frouxo? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, nunca ouvi. Né? Porque eu fico pensando como é que ela se mantém se ela não tem pericôndrio. Deve ser um conjuntivo que invade aí alguma coisa nesse sentido, não sei. Não sei também. Ninguém fala. Eu fico pensando em que ela, depois de formada, o metabolismo é muito baixo, a quantidade de células proporcional à quantidade de matriz é muito pequena. Então, são regiões em que a exigência de metabolismo é muito, muito, muito pouca. Então, menos células, menos necessidade de vascularização e coisas assim. Aí qualquer conjuntivo adjacente já ajuda, né? Eu penso nisso. Pode ser também, interessante. O que você acha, professor Stênio? É verdade, é isso. Agora, lembrando também que tem fibrócitos aí, né? Esses fibrócitos podem estar ajudando, de uma certa forma, esse metabolismo apesar de pequeno metabolismo, mas esse metabolismo das células, dos condrócitos. E, inclusive, na microscopia, né, às vezes os alunos podem, dependendo do tipo de condrócito, da região onde vai se observar os condrócitos, confundir com os fibrócitos, né? Eu nunca vi esses fibrócitos lá assim com muita frequência, não. Não tem, mas os alunos, principalmente na periferia, a gente consegue observar esses fibrócitos. Então é o que eu estou falando, é o conjuntivo adjacente, deve ser. É um conjuntivo adjacente, mas sem íntima relação, ele não pode ser chamado de pericôndrio, né? Não pode, não é. Concordo. Condrócitos vão ser sempre células arredondadas, bonitinhas assim. Eu espero que os alunos guardem mentalmente células arredondadas para diferenciar dos outros tipos celulares. E se tem esse espaço, né? Geralmente tem esse espaço mais claro em volta do núcleo, né? É a contração do citoplasma. No processamento histológico. Legal. Então aqui a gente tem uma breve revisãozinha do que a gente falou. Em cima, a cartilagem hialina. No meio, quem? Elástica. E embaixo, a fibrose. Fibrose. Não é isso? Posso fazer um resuminho? Pode. E pericôndrio, cartilagem hialina e elástica, matriz, colágeno 2 e SFA, hialina, colágeno 2, SFA e elástica, a elástica e colágeno tipo 1 e escassa SFA, fibrose. Perfeito. Condrócitos em fileira na fibrosa. Condrócitos em grupos isógenos na cartilagem hialina e elástica. Perfeito. Bola para frente. Condrogênese. Então agora eu vou passar para o professor Stênio falar para nós sobre a condrogênese, como que se origina as cartilagens. Bom, nós temos aí, no caso da cartilagem, os condroblastos, como já foi dito, né, sofrendo diferenciação para formar os condrócitos. Lembrando que esses condroblastos eles podem ser estimulados lá pelas células que vão estar lá no pericôndrio a sofrerem essas diferenciações e aí, posteriormente, vão migrando
né? E aí para o centro, sintetizando matriz, aumentando a quantidade de matriz e aí fazendo com que a cartilagem ganhe corpo. Perfeito. Então, tudo começa na letra A com o tecido mesenquimal. Essas células mesenquimais dão origem às células progenitoras condrogênicas. As células condrogênicas dão origem aos condroblastos, aos condrócitos. E os condrócitos, Isso. Os condrócitos começam a se dividir. Eles vão produzindo, os condrócitos vão produzindo essa matriz, eles vão se afastando. E no final, a cartilagem madura com os grupos exógenos bem característicos. Esse esquema é do Junqueira. Quer completar, professor Raul? Eu não. Tô bem. Tá bem? Tá bonito. Então, tá legal. Então, o que a gente vê aqui nessa condrogênese? Nós temos uma diferenciação, uma divisão e uma síntese de matriz. Vocês conseguem ver isso aqui? Concordo. Então, a gente tem a diferenciação, as divisões, a síntese de matriz, espaçando as células e a maturação final da cartilagem. Nesse sentido, pegando essas duas ideias, divisão e produção de matriz, nós chegamos no crescimento da cartilagem. E nesse crescimento da cartilagem, eu passo a bola para o professor Ralph. Quantos tipos de crescimento nós temos da cartilagem, professor Ralph? 2 tipos de crescimento. O chamado crescimento intersticial, que é dependente da proliferação dos condrócitos formando os grupos exógenos, bem como do acréscimo de matriz extracelular. Perfeito. Eu costumo falar que o crescimento intersticial ganha esse nome porque ele está bem dentro do tecido mesmo. Perfeito. E envolve o mesmo tipo celular que são os condrócitos. Perfeito. E o próximo crescimento? É o crescimento aposicional, que aí ele envolve o processo de diferenciação celular a partir das células mesenquimais indiferenciadas do pericôndrio, se diferenciando em condroblastos, que vão produzindo matriz na medida em que eles se diferenciam em condrócitos. Então, esse é um crescimento de fora para dentro. Então, que vem ali da margem para o interior da cartilagem. Perfeito. Então, o intersticial é de dentro, com os condrócitos, e o oposicional é via condroblastos, de fora para dentro. Não é isso? Isso. Acontecendo, então, na cartilagem hialina e elástica. Cartilagem hialina e elástica. Dentro disso, professor Estênio, quer acrescentar alguma coisa na explanação do professor Ralph? Não, era isso. Era isso? Dentro disso, quando se fala de regeneração de tecido cartilaginoso, o que a gente pode falar para os nossos públicos, o nosso público? Que é um tecido como avascular de difícil regeneração. E quando essa regeneração ocorre, ela depende da presença do pericôndrio. O que quer dizer que a fibrosa já rodou, dificílimo. Ao passo que as outras, elas têm uma regeneração mais limitada, né? Limitada. Tem que ter um pericôndrio ali preservado. E se for uma lesão grande, o pericôndrio não fica preservado. Então, essa regeneração é bem complicada. Se a lesão é pequenininha, como você está mostrando aí, dá para formar um tecido cartilaginoso. Se a lesão for muito extensa, aí há uma substituição por tecido conjuntivo denso modelado. Então, quando uma pessoa decepa o pavilhão auditivo, ele não vai crescer outra orelha, né? Ele tem uma cicatriz ali, não é isso? Isso aí. Poxa, logo a orelha, né? Pô, sacanagem. Quer acrescentar, professor? Eu entendo que a orelha é realmente uma coisa assim, né, chama atenção, é importante e tal, mas eu fico é uma coisa que me toca pessoalmente, porque minha mãe, por exemplo, tem grande dificuldade de locomoção por causa de extensas lesões nas articulações. Perfeito. Então, assim, joelho, coluna, cartilagem estragou, mano, sua vida fica bem dificultada. Bem limitado, infelizmente. Como não tem inervação, o tecido logo abaixo vai ter muita inervação, né?
E aí você tirou aquele que protege, aquele que tem muita inervação. A exposição fica grande. Né? Exatamente. É verdade. Mais alguma coisa, professor Stênio? Não. É isso. Então, eu quero agradecer esses monstros da histologia que me ajudaram hoje a conduzir essa aula. Foi uma experiência nova, eu achei muito legal, mas nada como o professor Ralph conduzindo a espaçonave. Professor Hélio, o senhor foi excepcional na condução, divertidíssimo. Ótima aula, amigos. Mais um abraço aí pra galera, um abraço para todo mundo aí. Ficam bem. Um abraço, muito bom encontrá-los. Eu não gostei do bullying, professor, mas tudo bem. Foi excelente sua condução. Abraço, você está no meu coração, professor. Abraço, galera. Curtem aí, dê o like. Qualquer coisa, escrevam lá que a gente responde para vocês. Um abraço, valeu. Um abraço, tchau. Meus queridos, muito obrigado por essa audiência. Dê o like, compartilhe e deixe comentários aí pra gente. O que vocês estão achando das nossas aulas, ok? Muito obrigado, não somos nada sem vocês. Grande abraço. Tchau.